Estamos juntos mais uma vez no seu programa Evidências, um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Guerras, vida militar, sempre foram uma fonte de inspiração e produção de filmes em geral. Lançado no ano 2000 pelo diretor Ridley Scott, o filme O Gladiador foi um campeão de bilheteria com 12 indicações e 5 Oscars. Tendo um elenco de atores famosos como Richard Harris e Russell Crowe, o enredo traz a história fictícia ocorrida nos dias finais do reinado de Marco Aurélio, imperador de Roma. Ao ver que a morte se aproximava, o imperador decide tornar pública a sua intenção de deixar o trono para o general Maximus. Ao saber disto, o príncipe Commodus, herdeiro natural do trono, mata seu próprio pai, assume o poder e passa a perseguir Maximus, que consegue fugir antes de ser pego e passa a se esconder sob a identidade de um escravo e gladiador do Império Romano. Das telas para a vida real, a saga de Maximus ganhou vida recentemente quando arqueólogos italianos anunciaram o achado de uma tumba de um general que teria servido de inspiração para a personagem principal do filme. A descoberta foi feita em Roma e despertou o interesse de muitos aficionados pela história antiga. Sob o comando da arqueóloga sênior Daniela Rossi, o túmulo foi escavado ao longo da Via Flamínia, nas bordas do rio Tibre. Ali havia construções modernas que estão sendo realizadas a todo vapor. Preciosos restos de construção em mármore, como colunas e principalmente inscrições ornamentais, foram preservados graças a uma inundação do rio Tibre ocorrida séculos atrás. Estes artefatos revelaram importantes detalhes à vida do homem que estava ali sepultado, a começar pelo seu nome completo, que seria Marcus Nonius Macrinus. Descobriu-se também que ele era originário da cidade de Brécia, no norte da Itália, que foi comissário de polícia, magistrado, cônsul da Ásia e um confidente do imperador, que queria que ele lutasse nas guerras contra as tribos germânicas no norte da Europa. Não é por menos que os arqueólogos responsáveis pelo projeto de escavação disseram que este foi o mais importante monumento romano escavado nos últimos 30 anos. Bem, quanto ao enredo do filme, as semelhanças entre a história hollywoodiana de Maximus e Marcos são poucas ou quase inexistentes. No filme, o dedicado general Maximus é indicado pelo imperador romano a suceder-lhe no trono, coisa que nem de longe aconteceu. Ali também é o filho de Marco Aurélio que assassina o próprio pai para assumir o poder, sendo que, na verdade, esse imperador morreu vitimado por uma peste enquanto estava numa campanha militar ao norte no Danúbio. Apesar de Marcus Macrinus, o verdadeiro general romano, ser um favorito de Marco Aurélio e se envolver em batalhas lado a lado com o imperador, no segundo século, tal como o personagem do filme, a sua vida teve um desfecho melhor. Ele não foi vendido como escravo para depois voltar a Roma como gladiador em busca de vingança, não. Ele também não se tornou um inimigo mortal de Commodus, o novo imperador. Pelo que dizem as inscrições encontradas em seu túmulo, ele viveu e morreu cercado na mais fina glória romana. Para ser um soldado do Império, o candidato tinha de enfrentar muitas provas e treinamento militar bastante pesado. O alistamento se fazia entre 18 e 23 anos, com um curso básico que durava em torno de 4 a 5 meses. O treinamento era severo. Já no primeiro dia, o soldado recebia uma medalha com o seu nome e a legião a que ele haveria de pertencer. Ele deveria levar essa medalha consigo todos os dias enquanto estivesse no exército. Um dos requisitos mais importantes era a altura, geralmente superior à média da população local. Ninguém com menos de 1,80 m seria aceito nas milícias. A carreira militar era muito comprida, durava cerca de 25 anos. Neste período, o soldado não poderia se casar nem ajuntar grandes somas de dinheiro. O seu pagamento consistia de auxílios para manutenção. Também tinha uma quantia de dinheiro que, segundo alguns, seria algo em torno de 50 denários por ano, ou seja, 50 moedas de prata por ano. Calcular quanto seria isto hoje não é tarefa fácil, mas basta dizer que o denário
era o salário pago por um dia de trabalho braçal. Logo, se estamos falando de 50 dessas moedas por ano, o soldado romano precisava de aproximadamente 8 dias de trabalho para ganhar o que um construtor lucrava num único dia de serviço no erguimento de casas. Não era mesmo uma profissão assim que ganhava muito. Outra parte do soldo de um soldado era paga em quantidades indefinidas de sal. A relação precisa entre esse procedimento e a vida militar ainda não está clara para os historiadores. Alguns pensam que o sal seria para preservar o seu alimento durante as campanhas militares. Outros que seria algo para enviar à sua família, no caso a mãe, o pai e alguns irmãos. Assim essa família poderia vender o sal e se sustentar. Outros historiadores ainda pensam que seria uma espécie de poupança para quando o soldado largasse o exército. Bem, seja como for, a teoria comum de muitos especialistas é que a palavra soldado viria do latim saldare, que quer dizer dar sal. De modo alternativo, o antigo historiador romano Plínio o Velho, que viveu no primeiro século da era cristã, escreveu o seguinte: Em Roma, os soldados eram pagos originalmente com sal, e a palavra salário deriva deste costume. Naturalis História 31. Mas tudo isso não significava que soldados não pudessem ficar ricos ao se aposentarem. Pelo contrário, o militar romano poderia acumular méritos e riquezas dadas pelo imperador caso se destacasse no serviço de dedicação à glória de Roma. Além disso, ao darem baixa, os combatentes recebiam um terreno numa colônia romana, uma quantia de dinheiro para servir como fundo de aposentadoria e alguns empréstimos adicionais do governo. Ora, nada mal para uma época em que não havia sistema de previdência nem de aposentadoria. Aliás, era esta a esperança que seduzia muitos jovens camponeses que, de outra forma, jamais teriam uma chance de subir na vida. Isso sem contar a sensação de poder que o uniforme trazia. Como combatentes, os legionários praticavam atividades cruéis que iam desde o estupro a mulheres até a desmoralização pública de um governante ou chefe de guerra de um exército derrotado. Quando um soldado de Roma tinha a chance de crucificar na frente de cidadãos comuns um comandante que perdeu a batalha, ele se sentia tão poderoso que tal sentimento terminava por viciá-lo. Aliás, houve vezes que o número de crucifixões foi tão expressivo que faltou madeira para tantas execuções. E então os comandantes ordenavam que colocassem pequenas estacas no chão e amarrassem os condenados com as mãos para o alto e os pés presos em corda para que ficassem assim até morrer por desidratação ou exposição excessiva ao sol. E quanto às tropas romanas? Como elas eram formadas? O exército romano era bastante vasto e seu número, segundo a crença da época, chegava às bordas do infinito. Cada legião era formada por 7 ou 10 cohorts, que davam um total de 4 a 8 mil soldados armados, um número que variava bastante devido às constantes baixas. Na época de Júlio César, várias de suas legiões nunca contaram com mais de 3 mil homens, o que sem dúvida foi considerado um feito heróico, principalmente durante as suas guerras para conquistar a Gália, que é a atual França. Mas, de um modo geral, o exército romano era organizado por uma hierarquia muito bem definida. Um contubernium era formado por 8 ou 10 legionários. Neste grupo havia uma tenda bastante espaçosa, com cerca de 4 por 3 metros, além de uma antecâmara. Eles ainda podiam contar com uma mula que carregava a tenda enquanto o grupo se deslocava durante as batalhas. 10 contubérnios formavam um centúrio, que era comandado, evidentemente, pelo centurião, havendo, portanto, 80 homens sob suas ordens. Quando um dos soldados se destacava perante a tropa, ele passava a ser o assistente do centurião. Mas, algumas vezes, o próprio centurião tinha de se subordinar a um comandante enviado pelo Senado apenas ou porque este tinha habilidades políticas ou ainda porque era um forte candidato a um cargo maior no governo de Roma. Cada um dos 6 centúrios formavam o cohort, tendo então como comandante do cohort um grupo de 480 soldados. Abaixo deste último comando estavam ainda 6 centuriões.
Cada grupo de 10 cohortes, como dissemos, em torno de 4 a 8 mil combatentes, se constituía por uma legião que era liderada pelo legatus, frequentemente auxiliado por tribunos, interessados, é claro, numa ascensão política na sua carreira. Um grupo de legionários ainda contava com 60 catapultas controladas por um atirador ou disparador de setas e um balista. Fora um número significativo, evidente, de médicos, enfermeiros, veterinários, padeiros e até carpinteiros que também faziam parte da tropa. Um soldado romano era muito bem equipado e o seu uniforme era realmente de muito bom gosto. Havia algumas variações básicas que dependiam da legião e a que soldado pertencia ou ao posto que ocupava, mas todas eram muito chamativas. Este antigo relevo, encontrado no túmulo de um soldado romano, somado à descrição feita pelo historiador grego Políbio, que ficou 17 anos refém dos romanos, nos dão uma boa ideia de como era originalmente a sua vestimenta. Conforme escreveu Políbio, a armadura romana consistia primariamente de um escudo de superfície convexa de 0,75 centímetros de altura. Na beirada, a sua espessura era da largura de uma mão. Juntamente com o escudo havia a espada, e esta o soldado levava em sua coxa direita, chamada espada espanhola. A espada espanhola permitia um golpe poderoso e profundo com ambos os fios, pois a lâmina é forte e precisa. Além disso, o soldado levava 2 dardos ou lanças, um capacete de bronze e tornozeleiras. A maioria dos soldados também usava um elmo de bronze da largura de 1 palmo para cada lado. Eles colocavam esse elmo sobre o peito e por isso chamavam-no de protetor do coração. O apóstolo Paulo conheceu de perto as milícias romanas. Aliás, existe uma possibilidade histórica de que ele mesmo, sendo cidadão romano, é claro, teria na juventude obtido treinamento militar com os legionários. Mas esse será um assunto para um outro programa. Por ora, interessa-nos apenas a curiosa equiparação que o apóstolo faz entre o serviço militar de Roma e o alistamento cristão no exército de Deus. Aliás, escrevendo certa vez a Timóteo, seu pupilo na fé, Paulo recomendou sem rodeios que o jovem fosse um bom soldado de Cristo e descreveu o seu próprio ministério como sendo um combatente que estava enfrentando uma batalha, nesse caso, uma batalha espiritual. Estes textos estão na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 3, e também no capítulo 4, verso 7. Mas numa carta anteriormente enviada aos cristãos da cidade de Éfeso, Paulo escreveu o seguinte: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 10 a 18. Bem, com os detalhes vistos nesse programa, a menção que Paulo faz dos vários instrumentos militares praticamente não precisa de explicações adicionais, a não ser aquela que diz respeito à nossa condição como militares na guerra espiritual que marca esse planeta. Felizmente, o Brasil não tem declarado guerra a nenhum país desde 1944, quando as nossas tropas desembarcaram na Itália para participarem da ofensiva militar contra os exércitos de Hitler. Assim, o tema da guerra pode ser um pouco teórico para nós, mas certamente tem outro sabor para aqueles que já participaram dela. Visitando países vitimados pela guerra ou conversando com ex-combatentes, é possível entender um pouquinho
do que significa viver numa situação de intenso conflito armado. Claro que é uma visão ainda teórica, mas claro o suficiente para tirar algumas lições que se adequam nesse tema da batalha espiritual. A primeira lição seria a seguinte: numa guerra, não dá para se ocupar com escrúpulos. Um senhor que lutou certa vez na Europa contou que estava com seus companheiros andando há vários dias com menos de meio cantil d'água para beberem. Sedentos, eles encontraram um rio onde recentemente os nazistas haviam sido massacrados por um caça americano. Segundo a sua descrição, havia corpos para todos os lados e alguns já começavam a cheirar mal. Numa situação comum, a cena teria causado náuseas, haveria muita preocupação com a possível contaminação da água e seria difícil beber daquele rio, embora a água fosse limpa e corrente, aparentemente limpa e corrente. Mas, como eles estavam em guerra e necessitavam continuar vivos, não hesitaram em empurrar alguns corpos para o lado e beber prazerosamente a água como se fosse uma dádiva do céu. Muitos reclamam da aparente escassez de bênçãos nesse mundo. Têm a impressão de que as provações são eternas e as bênçãos duram apenas poucos segundos. Essas pessoas tendem a se esquecer que estamos em guerra e muitas vezes não dá para escolher a quantidade ou a qualidade daquilo que recebemos. O importante numa guerra é sobreviver, principalmente se tratando de uma guerra espiritual. Aí o essencial é se salvar. Nessa batalha espiritual, teremos muitas vezes de enfrentar a doença, o desapontamento, a injustiça e o desconforto de estarmos num mundo maculado pelo pecado. Mas o que não podemos é desistir ou nos iludirmos com teologias da prosperidade advogadas por alguns por aí. É claro que Deus abençoa seus filhos, mas não a ponto desses se esquecerem que a plenitude do céu ainda não é aqui. Que estamos no aguardo de, como diz a Bíblia, um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça. Se sofrermos demais, não suportaremos, mas por outro lado, se sofrermos de menos, não saberemos quão mal é o mal e não desejaremos nos livrar dele. Esta é a dinâmica do grande conflito. Pode até parecer que talvez não tenhamos nesta vida a mansão que gostaríamos ou a qualidade que almejaríamos, mas certamente Deus nos dará o suficiente para a nossa sobrevivência em meio a esta batalha. Até, é claro, que tenhamos o prazer absoluto de desfrutar as delícias do céu. Isto não significa de maneira nenhuma uma alienação religiosa. É a ação firme de colocar os pés no chão na realidade imperfeita desse planeta e saber que estamos no hiato da história com vistas à glória do reino por vir. A segunda conclusão que chegamos é a seguinte: numa guerra, os covardes e imprudentes são os primeiros a morrer. Outro curioso detalhe revelado por aquele ex-combatente que já mencionamos e que hoje é falecido é que alguns soldados de seu batalhão eram por demais afoitos e haviam ido para a guerra apenas para mostrar aos alemães que eram mais valentes que eles. Que filosofia ridícula! Esqueciam que o inimigo também tinha armas, excelente preparo e, em alguns casos, um preparo até superior. Assim, embora os brasileiros fossem vitoriosos em lugares como Monte Castelo, muitos acabaram morrendo apenas por desatender às orientações do comandante e subestimar o inimigo. Chegavam ao ponto de querer lutar corpo a corpo com soldados nazistas apenas para mostrar que sabiam bater mais. Com esta atitude, acabavam se tornando alvos fáceis para os franco-atiradores que ficavam escondidos em lugares estratégicos, munidos, é claro, de metralhadoras ou fuzis de alta precisão. Morriam devido à sua presunção. Outros, por sua vez, num extremo oposto, superestimavam demais os nazistas a ponto de se esquecerem que estes também eram homens de carne e osso como eles mesmos. Não era incomum, disse o ex-combatente, ver colegas entrarem num estado de pânico descontrolado e saírem correndo para fora da trincheira como se pudessem fugir daquele ambiente. Não duravam 30 segundos até serem alvejados. No mundo cristão, estes extremos de subestimar ou superestimar o inimigo de nossas almas, vulgarmente chamado de príncipe das trevas, também devem ser evitados.
Muitos se esquecem que o diabo é astuto e acumula milênios de experiência no mal. Agem como Eva, achando que podem combater a serpente e sair vitoriosos por si mesmos. Lê do engano. Outros, porém, superestimam e temem tanto o diabo que se esquecem que ele é apenas um anjo. Aliás, um anjo já vencido, enquanto nosso general, este sim, é o todo-poderoso, vitorioso, criador de todo o universo. Temor em excesso do diabo é sinônimo de desconfiança quanto ao cuidado paternal de Deus. Anote isso. Por fim, a nossa terceira conclusão é a seguinte: não dá para sair da guerra sem herdar algum machucado ou cicatriz. É tremendamente fácil falar das batalhas em sala de aula ou assisti-las num documentário de televisão. Mas na experiência real, as guerras deixam sequelas que não podem ser esquecidas. Países devastados pelo conflito levam anos, às vezes gerações inteiras, para se reconstruir. Assim, é de se esperar que soframos muito em nossa caminhada rumo ao céu. Haverá momentos, e não serão poucos, em que teremos que nos agarrar às promessas feitas no passado, pois o presente parecerá completamente sombrio diante de nossos olhos. Também não podemos, é claro, nos esquecer de que, ao chegarmos na eternidade, as principais cicatrizes deixadas por esse conflito não estarão mais em nosso corpo, mas permanecerão no corpo de Cristo. Sim, porque Ele reterá para sempre as marcas da crucifixão, como se fossem uma sequela eterna daquilo que lhe causou o nosso pecado. Portanto, ao sofrer escoriações nesse mundo, não se esqueça das eternas marcas da cruz. Perto dos ferimentos de Cristo, os nossos passageiros machucados não passam de arranhões, como aqueles que tínhamos quando estávamos na infância. Arranhões que doeram, mas que não nos impediram de continuar correndo e brincar com os nossos colegas. Portanto, hoje, não podemos deixar que a dor nos afaste do Mestre ou do nosso objetivo de vitória. No exército romano, o alistamento era voluntário e tudo dependia da vontade do indivíduo de ser ou não aprovado nos requisitos já mencionados. Contudo, na guerra que envolve as forças do bem contra o mal, não há voluntários. Todos estamos participando, de um lado ou de outro, e querer ficar neutro já é estar em oposição ao exército da luz. Portanto, quer admitamos ou não, quer queiramos ou não conviver com essa realidade, estamos nesse exato momento em guerra. E para estabelecer a paz no universo, o próprio Deus declarou guerra às forças do mal. E numa luta dessa proporção, machucados, feridos e baixas sempre tendem a acontecer. Esta é a grande batalha entre a luz e as trevas, entre o amor e o ódio. É a luta do bem contra o mal, da felicidade contra o sofrimento. A luta é implacável e nossa mente é o campo de batalha de uma guerra que extrapola o mundo espiritual para atingir o cenário da história humana. Em atos de violência, intolerância, desrespeito e ódio, todos esses vemos exemplificado o lado escuro dessa batalha. Por outro lado, em cenas de carinho, ternura, fraternidade, temos comprovado que o mal ainda não venceu apesar das aparências e não vencerá, pois no final o amor sobre tudo triunfa. Antes de se perguntar por que tanta gente sofre, incluindo você, lembre-se que o próprio Filho de Deus sofreu na cruz do Calvário, não para dar um sentido à sua dor, mas para mostrar que o mal, a injustiça e o sofrimento de fato não têm sentido algum. Eles são uns intrusos no universo e graças à vitória concedida por Deus, eles não durarão para sempre. O mal chegará ao fim e o fim, quando vier, trará um novo tempo.